Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo da série de Panorama de Mercado. Hoje vamos falar um pouco sobre o desempenho dos ativos ao longo do primeiro semestre, fazendo um balanço de tudo que aconteceu e falar um pouco das perspectivas para o mês que se inicia. Hoje é dia 5 de julho de 2021. Eu sou o Rogério Barrocal, assessor de investimentos e planejador financeiro. E sempre importante ressaltar que nada que for dito aqui se trata de uma recomendação de compra ou de venda. É muito importante a gente sempre olhar a carteira de investimentos de uma forma personalizada e customizada para cada um dos nossos clientes. Mas no meu papel de assessor, o objetivo principal desse vídeo é te dar o máximo de informações possíveis para que você possa estar sempre atualizado sobre o momento do mercado e com isso também ter informação suficiente para tomar boas decisões ao longo desse mês, tá bom? Então vamos partir diretamente para a agenda. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o desempenho do primeiro semestre, os indicadores econômicos e as novas perspectivas para o ano, as projeções para o mês de julho de 2021 e as considerações finais, tá bom? Bom, falando de todas as principais classes de ativos, né, renda variável, dólar, renda fixa, fundo imobiliário e metais preciosos, vamos dar um panorama geral de como foi o primeiro semestre de 2021. Na renda variável, nós começamos o ano caindo, janeiro e fevereiro foram meses de baixa para o Ibovespa, que depois inverteu a sua tendência e já sobe há 4 meses consecutivos, atingindo um acumulado de 6,36% no semestre. Não é um ganho muito expressivo em se tratando de renda variável, mas é o ativo que melhor performou no Brasil nesse período, né? A Bolsa brasileira agora está numa tendência de alta, renovando suas máximas históricas, e existe algumas análises que estão prevendo Bolsa chegar ao final do ano em torno de 140 mil, 150 mil pontos, né? Então há ainda um bom espaço de alta no cenário atual. No caminho oposto, né, o dólar começou o ano subindo, janeiro, fevereiro e março foram meses de alta, depois inverteu a tendência e cai já há 3 meses consecutivos, acumulando uma queda no ano de 5,1% em 2021. Na renda fixa, a gente teve um desempenho ruim dos papéis, principalmente das NTN-Bs, né, ao longo do semestre, porque a gente teve um período de inflação em alta e juros em alta. Então as perspectivas do início do ano não se concretizaram, a inflação está mais alta do que se imaginava e, consequentemente, a taxa Selic também vem subindo gradativamente mais do que se imaginava no início do ano para poder conter essa inflação, né? Com isso, o desempenho dos ativos foram muito ruins, tivemos até alguns ativos pós-fixados com rendimento negativo alguns meses do ano, né? Então, o desempenho melhor foi do pré-DI de 2022, com 2,84% até agora no ano, que é um desempenho bastante baixo, né? Os fundos imobiliários, por sua vez, começaram o ano subindo, depois inverteram sua tendência e começaram a cair, culminando no mês de junho com uma queda bastante expressiva, né, principalmente em função da proposta que o governo fez de reforma tributária, onde um dos itens dessa proposta prevê a taxação sobre os dividendos dos fundos imobiliários, né, que passariam a pagar imposto de renda sobre os dividendos. Essa ainda é uma proposta bastante controversa, há bastante discussão sobre o tema, não dá para garantir ainda que essa reforma vai ser aprovada da forma como está, por isso talvez a queda tenha sido até maior do que a gente acredita que deveria ter sido. Entretanto, como o momento é nebuloso, o melhor a fazer é esperar um pouco para tomar a decisão correta sobre investir em fundos imobiliários ou desinvestir dessa classe de ativos. O fato é que no semestre
os fundos imobiliários já caíram 4,37%, o seu índice, né, o IFIX caiu 4,37% nesse período. Mas assim que as reformas evoluírem um pouco mais, a gente vai ter um pouco mais de visibilidade e da probabilidade dessa tributação sobre dividendos realmente acontecer. E aí a gente pode ter uma opinião mais clara sobre essa classe de ativos. Por fim, nem mesmo os metais preciosos performaram bem ao longo do semestre. O ouro teve uma queda acumulada de mais de 6%, né? E a prata praticamente andou de lado com queda um pouco menor do que o ouro, mas também em queda no primeiro semestre. Os indicadores econômicos, né? O primeiro semestre foi um semestre de muitas mudanças, né? Havia ainda muita, não que não haja mais incertezas, né? Mas havia muitas incertezas no princípio do ano. E isso a gente pode comprovar, inclusive, nos indicadores e nas estimativas que tínhamos do início do ano para cá, né? Uma das perspectivas para o ano que a gente tinha era que o PIB iria crescer 3,4%. Entretanto, esta foi uma variável que veio de uma forma positiva, né? Nos enganou de forma positiva. Então, a previsão agora é de que a gente tem um crescimento na ordem de 5,2% por o ano, o que é bem acima dos 3,4% que estimávamos no começo do ano, né? E isso foi um dos grandes fatores, né? Essa melhora na perspectiva do PIB foi um dos grandes fatores para o desempenho dos ativos de renda variável no Brasil terem tido o desempenho que tiveram, né? Outro indicador econômico importante, que é a inflação, o IPCA 12 meses também surpreendeu, esse infelizmente negativamente, né? Ele surpreendeu e a gente tinha uma estimativa inicial de 3,5% para o ano de 2021 e agora a estimativa é de 6,4% para o ano e uma previsão de queda para 3,6% em 2022. Né? Essa queda brusca de 6,4% para 3,6% ela demonstra que o mercado acredita que a inflação é transitória. Né? O mundo hoje vive um período de muita liquidez, né? Entretanto, houve uma quebra nas cadeias produtivas ao longo da pandemia que causaram um choque de demanda e com isso houve uma inflação temporária mais abrupta do que se imaginava anteriormente e por isso que atingiremos a expectativa é que vamos atingir algo em torno de 6,4% em 12 meses no final do ano para o IPCA. Outro fator que ajuda a potencializar o problema da inflação é a crise hídrica que pressiona os preços de energia elétrica, pelo menos até o final desse ano. Né? Isso tudo contribui para um aumento da inflação. Com o aumento da inflação, os juros também subiram. A taxa básica Selic, que estava prevista para 2021 terminar o ano em 3%, agora o mercado tem um certo consenso na faixa de 6,75% para esse ano e para o próximo ano, como sendo a taxa de juros do Brasil. O câmbio, por sua vez, né, tinha uma expectativa de terminar o ano em 5,30% e agora nova perspectiva é que termine o ano na casa de 4,90. Pelo menos essa é a estimativa atual do mercado. As projeções para o mês de julho de 2021. Para julho, né, o mercado, de uma certa forma, a gente vê um cenário externo favorável, né? A gente tem commodities em alta, preços de commodities batendo recordes, a nossa economia brasileira tendo uma retomada forte, o PIB vem surpreendendo positivamente, né? Com aceleração no ritmo das vacinas e acredita-se no mercado que a gente tem a população ativa vacinada até o final do mês de agosto, pelo menos com a primeira dose, a tendência é que a pressão sobre os leitos hospitalares diminua e com isso a pandemia vai ficando um pouco para trás e melhorando ainda mais o ritmo da economia de uma forma geral. Né? Com toda essa melhora no ritmo econômico, houve também uma melhora fiscal para o Brasil. Né? Havia uma estimativa no início do ano de que a gente teria uma relação dívida-PIB na casa de 95%, e agora as estimativas é de que
haja uma dívida PIB de 83%. Então é menos pior do que era antes, ainda está longe de ser o ideal, mas isso demonstra que o Brasil começa a ter um pouco de espaço fiscal, o que é bom para manter o nível de juros e para a gente manter uma economia saudável. Né? Abre espaço, inclusive, para uma reformulação do programa Bolsa Família, que isso pode influenciar as eleições do ano que vem. Por fim, a gente consegue perceber que há alguns avanços nas agendas de reforma administrativa e tributária. Reforma tributária, inclusive, foi apresentada um pedaço dela em junho na Câmara dos Deputados, que agora vai analisar. É uma reforma bastante complexa, com temas que vão exigir muitos pontos de ajuste. Então a gente ainda tem muito ruído na linha, não dá para ter certeza sobre qual é realmente a reforma que o Congresso vai trabalhar ou aprovar. As perspectivas para julho são ainda na renda variável, de que a gente tem um segundo semestre ainda melhor do que foi o primeiro semestre. Então a bolsa brasileira, o Ibovespa, né, que é o índice das principais ações brasileiras, trabalha-se aí com uma perspectiva de terminar o ano na casa de 140 mil pontos. Né? Existem analistas falando em algo em torno de 150, 145, 150 mil pontos. Mas, enfim, a gente não sabe exatamente aonde, mas a perspectiva, pelo menos a estimativa, é de que a tendência de alta permaneça no mercado. Né? No panorama setorial, quando a gente olha pelos setores do mercado financeiro, nem todos os setores na Bolsa de Valores performaram bem, sendo que o índice de materiais foi o que mais performou nesse período desse ano. Né? Aqui estão principalmente as ações ligadas a commodity, né? Vale, siderúrgicas e tudo mais. Então esse setor realmente andou bastante. E temos o setor de construção civil como sendo o setor imobiliário, né? Onde estão empresas de construção civil, as empresas de shopping, as empresas mais ligadas à reabertura da economia. É o setor que está mais atrasado na sua recuperação em relação aos níveis pré-pandemia. Né? Dentro da bolsa, então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque tem ações que já estão negociando a preços acima até dos níveis pré-pandemia, mas tem outras que estão muito abaixo ainda do nível pré-pandemia. Dentro do mercado de ações ainda para julho, né, como atendendo ao pedido de muitos de vocês, né, aqui não se trata de nenhuma recomendação de compra, né, o objetivo é só apresentar alguns ativos que parecem estar num bom momento, né, ter uma performance aí, superior ao Ibovespa. No desempenho daquelas ativos que a gente selecionou no mês de junho, tivemos ações como as ações da Natura que subiram 10% e da Cosan que subiram 2%, e tivemos outras que caíram na média, fazendo uma média geral. Junho, essa carteira teria rendido menos 0,40%, ou seja, um desempenho ruim, e o Ibovespa rendeu ao longo do mês 0,46%. Tá? Para o mês de julho, o setor de construção civil é um setor bastante descontado, então por isso a gente mantém aqui a expectativa de que a MRV pode performar bem, né? E por outro lado, os setores que vêm andando bem forte no mercado, como o setor da Cosan, da CSN, a gente acredita que vai permanecer, então a gente fez alguma alteraçãozinha para o mês de julho, né? Tiramos aí a Aliança Sonai, a Alço 3, e colocamos a CSN no lugar. Lembrando que aqui é só não é uma recomendação, é simplesmente uma carteira ilustrativa para mostrar os setores ou os ativos que parecem estar mais fortes ou que tendem a performar melhor ao longo do mês de julho. Tá? De forma alguma isso é uma recomendação para comprar qualquer um desses ativos. Por fim, nas considerações finais, né? Se você estiver pensando em fazer algum investimento em renda fixa contra principalmente a inflação que vem performando acima dos níveis esperados,
As posições defensivas são aquelas ligadas às NTNBs com vencimento mais curto até 2030. Tá? Essas são as maiores recomendações dos analistas de mercado, são para esse tipo de papel quando se fala de títulos de renda fixa para buscar alguma proteção referente à inflação. As posições em crédito privado são as melhores opções ainda para aqueles investimentos em renda fixa de médio e longo prazo, é o que tem performado melhor, né? E a tendência é que permaneça assim por um bom tempo, principalmente porque a taxa de juros tende a permanecer baixa por bastante tempo, né? E é importante a gente ressaltar que a gente vive agora um momento de expansão do ciclo econômico. Então, nesse momento, o mercado acredita que a inflação é transitória, existe muita liquidez, o que propicia realmente a retomada da economia, existe muito dinheiro disponível para investimentos, as commodities estão batendo recordes de valorização, isso é muito bom para o mercado brasileiro, né? E o PIB brasileiro, com essa forte tendência de alta, ele está cada vez mais os analistas estão colocando pressão para um aumento até do PIB, né? Eles acreditam que o PIB pode surpreender ainda mais, chegando a níveis na ordem de 6% ou algo nesse nível, tá? Então, é muito importante ter consciência desse momento de mercado, não tentar ficar adivinhando onde vai ser o topo do mercado, onde que vai acabar essa tendência de alta, simplesmente acompanhar o mercado e seguir esse ciclo que parece ser um ciclo de prosperidade, né? Então, dos analistas e dos relatórios do mercado financeiro que a gente acompanha, a grande maioria está muito otimista com o segundo semestre, né? E tende a ser realmente um semestre melhor do que o primeiro semestre, né? Em função do momento de reabertura econômica, tanto no exterior quanto no Brasil, na Europa, principalmente a economia já tem dado sinais de que vai avançar, né? Os Estados Unidos também e o Brasil também está vindo nesse mesmo caminho, tá bom? Esse vídeo foi feito de uma forma bastante curta, a intenção realmente é te passar as informações do que a gente tem visto do cenário base e fico à disposição para conversarmos com mais detalhes sobre os seus investimentos. Tenha um bom mês.